Olá pessoal, boa noite. Agora nós vamos falar sobre o processo de produção do alumínio. O processo de produção do alumínio não é complexo, mas ele envolve duas etapas separadas que pode causar confusão para algumas pessoas. Então a gente tem que imaginar sempre como duas etapas, dois processos diferentes que vai nos entregar o alumínio metálico. E qual que é a importância de estudar o alumínio? O alumínio ele é o terceiro elemento mais encontrado na crosta terrestre, né? O primeiro elemento é o oxigênio, o segundo é o silício, terceiro alumínio, quarto ferro, né? Muita gente acaba pensando que o ferro talvez seja o elemento metálico mais abundante, mas não, o elemento metálico mais abundante na crosta terrestre é o alumínio. Ele não é tão conhecido devido ao seu alto potencial de oxidação, né? Então nós acabamos não vendo muito o alumínio metálico na crosta terrestre. Praticamente você não encontra alumínio metálico na crosta terrestre, como você encontra o cobre, como você encontra o ouro, o ferro também não é extremamente encontrado, mas vem de meteoritos, tem um processo de redução que é menos complexo. O processo de redução do alumínio ele é muito complexo em termos de reações químicas e de equipamentos necessários, né? Então acabou que se tornou um dos últimos metais a serem isolados, né? Se eu não me engano, é o último metal a ser isolado. Por que, que o alumínio é importante? O alumínio é importante porque ele tem boas propriedades físicas. E quando eu falo boas, é algo muito genérico, né? Boas nos termos de resistência. Ele é um metal que pode atingir resistências mecânicas elevadas, limite de escoamento, limite de resistência, principalmente quando comparado com a sua densidade, porque a sua densidade ela é baixa. Então, algumas ligas de alumínio elas têm alta resistência e baixa densidade. E se eu comparo isso com o ferro, muitas vezes é até mais vantajoso utilizar o alumínio do que o aço em si. Nem sempre, né, a gente sabe que a gente tem super ligas de aço de altíssimas resistências, mas para alguns casos que a leveza é fundamental, como aeronaves, né, um dos exemplos mais clássicos, o alumínio leva muita vantagem, porque ele tem uma resistência razoavelmente alta e ele é 3 vezes mais leve do que o aço, do que o ferro. O alumínio ele tem grande resistência à corrosão, o que nos leva a uma contradição no que eu acabei de falar, devido ao seu alto potencial de oxidação. A resistência à corrosão, como eu já falei com vocês várias vezes, ela vem da criação dessa primeira camada de óxido impermeável que acaba fazendo com que o oxigênio não entre em contato mais com o metal e não oxide. O alumínio tem baixo ponto de fusão, o que auxilia, às vezes, na sua produção. A gente vai ver aqui que auxilia de fato. Isso aqui é uma vantagem e pode ser uma desvantagem, porque é complexo utilizar, então, ligas de alumínio em materiais que serão submetidos a altas temperaturas. Ele tem alta condutividade elétrica, e isso é bom porque eu posso utilizar para a produção de fios elétricos, por exemplo. A grosso modo, a produção do alumínio ela vai passar por essas etapas que eu mostrarei para vocês aqui. Nós temos a mineração, a lavra da rocha, da bauxita, né, do minério de alumínio, que é a bauxita. Depois nós vamos para a etapa de beneficiamento desse minério. Depois um tratamento químico para a extração das impurezas, leia-se a lixiviação. Depois nós temos a obtenção da alumina, leia-se a calcinação. E depois o processo de eletrólise, que é uma eletrólise diferente das eletrólises que nós estamos
acostumados a fazer, né, a estudar. Em alguns lugares ela é chamada de eletrólise ígnea, porque ela é em alta temperatura. A partir dessa eletrólise, a gente tem a produção do alumínio. Nós estamos cada vez mais evoluindo em termos de processos tecnológicos da produção do alumínio. O alumínio gasta muita energia para ser produzido e eu preciso também de muita matéria-prima para produzir o alumínio. No esquema básico aqui do Instituto Internacional do Alumínio, nós podemos perceber que a gente precisa de cerca de 5 kg de bauxita para produzir 1 kg de alumínio. Em geral, se você pegar várias fontes, isso vai variar um pouquinho, mas vai estar sempre ali entre 4 e 6, né? 4,5, 5,5. Está ali entre 5 quilogramas de bauxita para a produção do alumínio. Isso porque a bauxita não é um minério puro em óxido de alumínio. O óxido de alumínio nosso, a Al2O3, que é de fato alumínio, ele tem uma certa impureza, aí, talvez por volta de 50% de impurezas, que faz com que eu precise de extrair muito alumínio e muita bauxita para a produção do alumínio. Além disso, né, o gasto energético alto demais faz com que a reciclagem do alumínio seja muito visada para diminuir problemas com mineração, diminuir gastos com energia elétrica. Temos que lembrar que a energia elétrica nem sempre ela é produzida de uma maneira limpa, né? A energia elétrica, ela gera, né, de maneira geral, ela vai gerar gases prejudiciais na produção dessa energia elétrica e, para obter o alumínio, eu preciso de um gasto energético muito alto. Então vamos lá, eu falei com vocês então que a gente tem que pensar em 2 etapas. Então vamos começar a diferenciar essas etapas. Para produzir alumínio metálico, eu preciso iniciar um processo que eu chamo de processo Bayer, e desse processo Bayer eu vou obter um material que é a alumina, e essa alumina vai passar por um processo que eu chamo de processo Hall-Héroult, e do processo Hall-Héroult eu irei produzir o alumínio metálico. No processo Bayer, então, eu vou começar com a lavra, a mineração dessa bauxita. Vou remover essa bauxita lá da mina e passar por processo de beneficiamento de minérios. Já na moagem da bauxita, eu já começo a adicionar soda cáustica. O que é soda cáustica? NaOH, hidróxido de sódio. Esse hidróxido de sódio faz com que o pH da minha solução fique elevado. Por que eu quero trabalhar com pHs elevados? Porque a solubilização em pHs elevados da alumina, ela é maior do que os elementos contaminantes, então fica mais fácil de separar depois a parte sólida com impurezas da minha espécie de lama, de pasta de alumina que eu vou estar criando no meu processo. Depois dessa moagem, onde eu já começo a jogar essa soda cáustica, e isso faz com que a moagem fique mais fácil e eu inicio o processo de solubilização, que na indústria vão chamar de processo de digestão, que é a mesma coisa, digestão e solubilização é a nossa lixiviação. Depois, então, que eu passo por esse processo de moagem, eu vou para o processo de lixiviação propriamente dito. O processo de lixiviação do processo Bayer, ele é bem complexo, ele tem várias etapas, mas o importante para a gente é entender que aqui a gente adiciona mais soda cáustica e começamos a trabalhar em alta pressão e alta temperatura. Por quê? Alta pressão aumenta a solubilidade, alta temperatura também aumenta a solubilidade, e esses dois fatores também aumentam o quê? A cinética da minha reação. E para uma reação acontecer, eu preciso de ter cinética, eu preciso ter velocidade. Não adianta só a termodinâmica me mostrar que uma reação acontece, mas
ela acontece de maneira lenta demais para quem? Para a indústria. E o que é lento demais para a indústria é o que não traz retorno financeiro. Então eu vou para essa lixiviação com soda cáustica e meu óxido de alumínio aqui com a soda cáustica vai formar a minha espécie NaAlO2 em solução. Depois, então, que eu faço essa solubilização e separo e formo praticamente uma pasta, mesmo que ela é bem grossa, uma pasta de alumina solubilizada, faço as etapas de purificação, muitas vezes em espessadores, né, tirando a parte sólida, deixando a parte fluida, eu vou para a etapa de precipitação. Que etapa de precipitação é essa? Agora eu vou precipitar essa alumina. E como que eu faço essa precipitação da alumina? A gente está trabalhando em alta pressão e alta temperatura. Então, a solubilização a solubilidade da minha alumina aqui ela é muito alta. Então, depois que eu já fiz esse processo de separação, de espessamento, já removi, já estou com uma solução rica em alumínio, eu começo a deixar então a pressão cair, a temperatura cair. Só esses dois fatores já vai começar a fazer com que esse hidróxido de alumínio, o Al2O3, 3H2O, que é um hidróxido de alumínio, ele se precipite. Mas para favorecer a cinética dessa reação, eu adiciono sementes ali dentro. O que é sementes? São partículas bem fininhas de hidróxido de alumínio, já ali dentro desse hidróxido, dessa minha solução. Essas sementinhas que eu vou jogar ali dentro vão servir de sítio preferencial de crescimento. Eu nem posso talvez dizer nucleação, mas sim vai nuclear nessas sementes, mas as sementes em si já é um núcleo estável, né? Então a característica principal aqui é o crescimento da partícula. Então quando eu coloco esse pozinho fininho de alumina, de hidróxido de alumínio, dentro do meu reator de lixiviação, eu vou trazer um sítio preferencial de nucleação, mas principalmente a parte de crescimento da minha partícula. Eu favoreço então que a reação aconteça de maneira mais fácil. Então depois que eu diminuindo essa temperatura, diminuindo essa pressão, adicionando essas sementes para facilitar, né, ter uma energia inicial para precipitação, eu precipito e faço uma separação por tamanho. As partículas muito fininhas desse meu hidróxido de alumínio, eu aproveito para servir de semente para o próximo processo. Então começa a formar aqui um ciclo. E as partículas mais grossas eu separo para levar para a calcinação. Nós já estudamos sobre a calcinação, né? A calcinação nada mais é do que uma decomposição térmica de um sólido em duas outras espécies. Uma dessas espécies volátil, né? Então, a reação aqui que nós estamos vendo, o hidróxido de alumínio, na presença de calor, ali em torno de 1000 graus Celsius, vai se decompor em Al2O3, que é a minha alumina pura, um pó branco, branquinho, muito duro, e em vapor de água. Essa alumina, a gente está pensando aqui não como um produto final, mas ela pode ser considerada como produto final, sim, para a indústria farmacêutica, para alguma indústria química, para utilização como abrasivos, né? Quem já fez metalografia ou já preparou alguma amostra metalográfica pode ter usado a alumina. Essa alumina fininha e muito dura e resistente, ela serve como abrasivo para você fazer um polimento, tanto um polimento metalográfico como um polimento de um carro, polimento do que for, do metal que for, porque ela é extremamente dura. Então, resumindo aqui o nosso processo Bayer,
nós podemos imaginá-lo como a lavra aqui na bauxita. Temos aqui uma moagem onde eu já adiciono o hidróxido de sódio, vou para a digestão, que é a lixiviação, adiciono mais hidróxido de sódio aqui dentro, faço uma decantação, né? Eu separo o sólido do líquido. Já posso retirar a lama formada aqui, que já vira um resíduo, faço um processo de filtração e trago então agora a minha solução para um reator de troca térmica. Aqui é como se fosse quase que uma etapa só, troca térmica e precipitação, porque o que está acontecendo aqui? Diminuição da temperatura, adição da semente, favorecendo a precipitação do meu hidróxido de alumínio. Saiu do hidróxido de alumínio para algumas pessoas, algumas indústrias, algumas fontes, esse processo no hidróxido de alumínio é por si só o processo Bayer. E a calcinação seria só uma etapa posterior ao processo Bayer. Mas aqui vamos até imaginar como estando dentro do processo Bayer, então essa calcinação vai nos fornecer essa alumina. Agora eu tenho a alumina. O que eu vou fazer com essa alumina? Eu não quero polir nada, eu não quero usar como abrasivo, eu não sou dono de indústria química, farmacêutica, eu quero produzir alumínio. Como que eu vou produzir o alumínio? Aí vem o segundo processo importante, o processo Hall-Héroult. O processo Hall-Héroult chama Hall-Héroult por causa de duas pessoas que descobriram. Mas, apesar do que o nome pode sugerir, né, de um trabalho em conjunto, o Charles Hall e o Paul Héroult, eles desenvolveram o projeto praticamente juntos, mas sem contato um com o outro. Então, criaram um processo super semelhante que mas sem ter contato de fato um com o outro. Então, no final, o processo se chamou processo Hall-Héroult. Aqui tem um ponto também que é interessante, é que o Charles Hall trabalhava com a sua esposa, né? E a sua esposa auxiliou muito no processo de produção, de obtenção dessa metodologia, dessa patente que o Hall obteve, né? Se eu não me engano, ela chama Julia Hall, e é uma controvérsia muito grande também, cientificamente, a questão de por que Julia Hall não é citada como uma das desenvolvedoras desse processo, né, do processo Hall-Héroult, mas isso geraria uma discussão que vai fugir do nosso tema aqui, mas que não deixa de ser extremamente importante. Então, pesquisem um pouco sobre Julia Hall e sobre a obtenção a criação do processo Hall, ou do processo Hall-Héroult, para vocês verem que houve aí uma injustiça histórica com Julia Hall e o quanto que em alguns casos, na verdade alguns não, muitas vezes a ciência foi muito sexista no seu andamento e na sua história. Mas agora vamos então utilizar o nosso processo Hall-Héroult para obter o alumínio metálico. Então vamos lá, o processo Hall-Héroult é um processo de eletrólise, mas não é uma eletrólise em solução. Ela é uma eletrólise ígnea em alta temperatura, onde a alumina ela é solubilizada em criolita fundida. Então, essa criolita fundida, ela abaixa o ponto de fusão do meu banho e aumenta a condutividade elétrica do banho. Então, uma alumina que teria um ponto de fusão elevadíssimo vai se fundir, nesse caso, aí em torno de 900, 1000 graus Celsius.
e aumenta muito a condutividade elétrica, o que é necessário para um processo de eletrólise. Observe que a cuba eletrolítica do processo Hall-Héroult ela é bem diferente das cubas eletrolíticas tradicionais. Como ela funciona? Eu tenho então uma carcaça de aço revestida de carbono. Onde está esse revestimento? Olha só, o revestimento está aqui, ó, revestimento de carbono. O carbono é condutor elétrico, né? Então, bem no interior desse carbono eu tenho duas barras de ferro, que também são condutores elétricos, que estão conectados a cabos aqui flexíveis, que eu chamo de barra coletora de corrente. Esse carbono aqui nessa parte inferior vai estar trabalhando como se fosse o catodo, ok? Do meu processo em si. Vai trabalhar como se fosse o catodo. E aqui eu tenho os anodos também de carbono, que vão fornecer aqui a energia elétrica. Tem o banho de criolita fundido, e esse banho de criolita fundido, junto com a alumina fundida, né, em baixa temperatura, vai entrar em contato com esse catodo, e nesse catodo, o que acontece com o alumínio? Com a alumina, ela se reduz a alumínio metálico. Mas o alumínio metálico ele tem ponto de fusão mais baixo do que os 900, 1000 graus Celsius, onde eu estou trabalhando esse meu processo. Então, esse alumínio ele vai, com uma densidade maior, se depositar no fundo da minha cuba eletrolítica e eu vou remover esse alumínio líquido posteriormente. Então, observe que a própria cuba vai trabalhar como um grande catodo que, devido à alta temperatura e o baixo ponto de fusão do alumínio, vai fazer com que esse alumínio já se torne líquido e a sua densidade faz com que ele se decante no fundo da minha cuba eletrolítica e a partir daí eu tenho o alumínio fundido no fundo do meu processo. Com o meu alumínio fundido, eu levo ele aí para uns processos de fundição tradicional, posso transformá-los em lingotes, em tarugos e o que for, e vou dar alguma utilização para ele. Nós podemos, pelos processos de extrusão, utilizá-lo na construção civil, isso fazendo o quê? São perfis de formas complexas, eu posso fazer vergalhões, barras de formas simples também, né? Extrusão nada impede. Eu posso fazer fios de pequenos diâmetros também na extrusão, não tão pequenos, né? Mas que posteriormente pode passar por processos de trefilação, que não tem problema, faz em sequência uma ou outra. E aí criar fios para transmissão de energia, né? Na laminação, eu vou criar produtos planos. Esses produtos planos são chapas, né? Essas chapas eu vou utilizar principalmente lá no setor de transporte para fazer aeronave, para fazer carros que tenham que ser muito, muito leves. E vou utilizar muito no setor de embalagens. Lá no setor de embalagens eu vou utilizar por vários fatores, tanto a sua propriedade de difícil redução, oxidação devido a essa oxidação inicial, tanto pela sua maleabilidade, aí olha que eu já não quero resistência, eu quero maleabilidade, então eu utilizo muito nas indústrias de embalagem, tanto é que a gente tem latinhas, né, de refrigerante de alumínio, latinhas de cerveja de alumínio. Por fundição e forjamento, eu posso produzir também várias máquinas e equipamentos mais complexos que eu não conseguiria produzir, por exemplo, numa extrusão, algo grande demais, eu tenha formas peculiares demais, não conseguiria produzir isso numa laminação. Então, eu vou fazer isso ou por um processo de fundição ou por um processo de forjamento, né? Um forjamento livre, onde eu possa aí dar a forma mais adequada. Eu posso trabalhar também com pós. Esses pós eu vou utilizar em tintas, né?
vou utilizar em produtos químicos, produtos farmacêuticos, vou utilizar como anodo de sacrifício, né? Então eu vou deixar esse alumínio lá para ele oxidar preferencialmente em relação a um outro metal, então aí eu estou sacrificando esse alumínio. Eu posso utilizá-lo como desoxidante na indústria siderúrgica, né? Eu adiciono esse pó de alumínio no aço, né, que possa conter aí uma quantidade muito grande de oxigênio, e o alumínio, devido a esse alto potencial de oxidação que ele tem, ele remove esse oxigênio, faz a desoxidação no processo siderúrgico também.